Bem-vindos ao programa de hoje. Hoje estudaremos a sexta trombeta. Continuaremos o estudo do livro do Apocalipse. E para nos ajudar hoje, nós temos mais uma vez conosco o pastor Stephen Couto. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. Vamos estar aqui. Muito bem, nós vamos pedir a direção de Deus no estudo de hoje. O livro do Apocalipse é um livro desafiador para compreensão. Nós temos ali muitos símbolos. E, portanto, precisamos da orientação de Deus, da sua bênção, da sua presença. E vamos aproveitar também e orar por uma pessoa, não é isso, pastor? É um jovem com 16 anos, está no hospital, problema de sangue, Nimrat. Então, vamos orar juntos, Okay. então? Você poderia orar? Vamos orar, então? Deus, nós estamos aqui hoje para ouvir a Tua voz, entender mais sobre as profecias, sobre o futuro. Então, fica aqui conosco. Mas eu também tenho uma oração especial pelo Nimrat, que ele possa ficar melhor. Está no hospital agora, mas eu sei que Tu podes curá-lo. Então fica com ele, com todos que estão doentes. Fica agora conosco, abre a Bíblia para nós, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando as 7 trombetas. Estamos no capítulo 9. E já estudamos 5 trombetas. 5, né? Não é isso? E há uma parte do Apocalipse bem pesada, né? Porque aqui nós estamos a ver assim, é como se fossem os julgamentos de Deus contra aqueles países, aqueles grupos que estavam a ir contra Deus, ou estavam a manipular, ou em várias formas, né? Então começamos. A primeira trombeta era contra os judeus mesmo, né? Rejeitaram a Cristo. Deus sempre falou, olha, eu vou dar tanto tempo para mudar, para voltar para mim. Se vocês não voltarem, a minha proteção vai sair. Então, quando nós falamos do julgamento, não é que Deus está zangado e eu vou castigá-los. O problema Deus estava a proteger um grupo, mas porque eles não estavam a ligar com Ele, estavam a lutar contra Deus, há um tempo que Deus afasta-se. Quando isso acontece, o que é que Satanás faz? Ele vai lá logo, né? Então, nós estamos a ver aquelas destruições de Israel, de Roma pagã, né? Com os Césares e isso. E com a história nós percebemos também que até o cristianismo começou a mudar. Ficou menos uma coisa religiosa e mais uma coisa política. E Deus também tem um tempo que Ele deixa que até o cristianismo ser castigado. E o sexto, eu penso que é o pico disso, né? Quando Deus realmente fala assim, olha, a igreja que existe não está-me a seguir. Está mais preocupado com conquistas de outros países, com guerras, com soldados, do que com a igreja, com o Espírito. Então, Deus deixa que outro poder entra e realmente faz muito estrago com os países, né, com as nações cristãs. É bem interessante a mensagem das trombetas, porque elas realmente, se nós olharmos assim o significado, para nós termos assim um contexto, é uma mensagem de juízo, é claro, não de juízo final, mas diríamos, assim como as trombetas no antigo povo de Israel, elas eram tocadas para convocações religiosas, guerras, anúncios. Então, em outras palavras, cada uma dessas trombetas é uma mensagem de advertência, é uma alerta, juízo, né? É um alerta. É uma alerta. Que o que é que vai acontecer no fim, né? Olha, eu vou-te mostrar, vou-te dar uma imagem pequena do juízo,
do juízo que vai acontecer no fim do mundo. Porque há muitas pessoas que pensam assim, Deus nem está aí, nem faz nada. Não faz diferença se a pessoa é bom, se é mau. Todos estão a viver, todos morrem, não faz diferença. Mas aqui, as sete trombetas está a dizer, não, vai haver um julgamento. Né? Vai haver o julgamento maior do final, mas mesmo durante os séculos nós vemos que Deus faz o seu julgamento também. Sim, é claro que esses não são os juízos finais de Deus. É claro, se nós formos para um outro grupo de 7, que são as 7 últimas pragas, aí sim nós vamos ver os juízos finais. Exato. Mas realmente essas trombetas são juízos e são bastante sérios. Nós vamos ver nessa sexta trombeta, especialmente na realidade as 3 últimas. A quinta, sexta e sétima, como disse ali em Apocalipse 8, verso 13, que viriam então os 3 ais, ou seja, são os piores. Os piores, exatamente, as mais terríveis, né? Então, vamos dar uma olhadinha. Pode ser? Na sexta trombeta, nós encontramos aí no capítulo 9 e no verso 13 e 14. Vamos ler os 13 e 14 em diante. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Ok? É uma coisa nova, né? O que nós estamos a ver aqui é que não é uma coisa natural, outra vez, porque são os 4 anjos, né? Nós lemos em outro capítulo que tinham os 4 anjos com os ventos. No capítulo 7. Então parece que quando ele solta ou deixa estes 4 anjos também sair do rio Eufrates, quer dizer que tem um poder que já existia, tinha assim, mas estava atrás, não conseguia entrar dentro assim do campo cristão, dentro do povo de Deus. Mas agora, e já falamos antigamente sobre isto, né? Aquelas mudanças dentro da igreja, a corrupção e isso tudo, Deus está assim, não, agora eu tenho que deixar eles sofrerem para voltar para mim. Né? Quantas vezes no Antigo Testamento Deus não fez isso? Então, ele solta estes anjos que deixa que um poder agora possa entrar e conquistar. Na realidade é uma introdução para que nós possamos ter essa visão do que vai acontecer logo depois, porque esses anjos, eles estavam amarrados, eles estavam ali sem poder atuar junto ao rio Eufrates, e nos versos seguintes nos fala exatamente o que acontecia na sequência, né? Quando eles fossem então soltos. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia e mês e ano foram soltos para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham os exércitos era de 200 milhões. Eu ouvi o seu número. Aqui, uma coisa que é interessante aqui, fala assim, estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano. Nós sabemos que nas profecias que um dia representa um ano. Sim. Então, se tu tiras quantos dias estão no ano, 350 naqueles dias, né? Para os judeus. Um mês tinha 30, um dia obviamente é 1, e uma hora é como se fosse, em vez de um ano, é 15 dias por aí. Sim. Então fica assim uma média de 391 anos que este poder dos 4 anjos, né, que é esta tropa, iam conquistar, iam matar mesmo. É interessante comparar o sexto com o quinto. O quinto também tinha um poder, né? Um exército, só que a Bíblia fala que eles só davam assim sofrimento, mas ninguém matava. Então era um poder que estava lá só para dar problemas. Agora mudou, agora não, agora
podem matar, podem ir lá e realmente causar um grande sofrimento. É interessante que aqui fala de números. Nós temos números aqui. Era um exército de 200 milhões. Uhum. E era um número de cavaleiros, né? Era um número de cavaleiros que compunham esse exército. E o objetivo deles era matar um terço da humanidade. Então nós temos aqui uma ideia mostrando que um terço não é toda. Né? Não é o todo, é apenas a terça parte, ou seja, estariam fazendo um trabalho de destruição, mas não estaria eliminando, né? Não é completo, não né? seria um trabalho completo. Mas ainda é muito. É um terço. Um terço é muitas pessoas, muitos países, muita terra. Então foi um evento na história que nós devemos ir lá e perceber, estamos a falar disto, né? É muito óbvio que este foi o poder grande que conseguiu estas conquistas. Aqui fala de 200 milhões. 200 milhões, eu creio que nem tudo, é claro, no Apocalipse nós podemos levar em números literais, mas 200 milhões, eu creio que ele representa, assim, um número quase que não se pode contar. É muita pessoa. Nós sabemos, assim, pensando na maneira literal, que é impossível. Nunca houve uma tropa com esse número, 200 milhões de soldados. Mas, ao mesmo tempo, se nós não estamos a falar tanto de um evento, mas de um tempo, então, durante esses 391 anos, tinha tropa, né? E durante esse tempo é muito provável que realmente pudesse ter 200 milhões de soldados lutando com este poder, com esta força. Muito bem, então, pastor Steven, o que representaria então, que poder seria esse que esteve ali dominando por 391 anos e talvez 15 dias, poderíamos dizer? Nós sabemos que no quinto, nós estávamos a falar assim do começo daqueles poderes muçulmanos, né? Nós até sabemos que até Espanha, Portugal foi conquistado pelos mouros, né? Não demorou muito tempo, mas foi o primeiro avanço, né? Que conseguiu ainda atingir muito. Mas era um poder que aceitava os cristãos, aceitava os judeus até, e eles ainda viviam assim com segurança. Mas depois desse evento, e realmente começa nos anos 1400 e pouco, né? Há umas dúvidas exatamente quando começa, mas isto é o Império dos Otomanos, que não era só uma conquista de terra, mas era uma conquista de pensamento, não, eles vão ser muçulmanos, né? Quando nós conquistamos, é para todo mundo ser como nós. E foi um evento muito assim grande na história, a conquista de Constantinopla, né? Que foi quando o Império Bizantino caiu. Foi os otomanos que fizeram isso. Foi a primeira assim entrada, conquista de um castelo, de um poder cristão que realmente foi destruído. E que aquele ficou completamente muçulmano, até hoje é muçulmano. Então, é esse começo, 1400 e pouco, aquele conquisto, aquele nascimento do Império Otomano, que realmente não é só um sofrimento para o cristianismo, mas houve muita morte durante este tempo. É interessante nós conseguirmos identificar esses acontecimentos na história e vemos que o Apocalipse ele já descrevia, claro, de maneira simbólica em alguns aspectos, mas mostrando realmente aquilo que aconteceu na história. Eu acho até muito interessante a maneira que esse exército é descrito, né? Que essas guerras foram descritas aqui no Apocalipse. A pessoa que sabe a história sabe que antes dessa data, quando Constantinopla realmente caiu, houve 26 reis que tentaram conquistar Constantinopla. Nunca conseguiam. As paredes eram tão grossas, tão altas,
que mesmo que eles tinham toda a terra ao redor, aquele castelo, aquela cidade não caía. Mas este rei dos otomanos, este começo, ele tinha uma arma que ninguém mais tinha. E foi essa mudança que causou a destruição. E é exatamente o que nós lemos aqui em Apocalipse. Vamos ler versículo 17. É um símbolo, a imagem bem interessante aqui que nós podemos ler. Deixa-me ler, versículos 17 fala assim: os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. As suas couraças eram vermelhas como o fogo, azuis como o jacinto e amarelos como enxofre. A cabeça dos cavalos parecia a cabeça de um leão, e da boca lançavam fogo, fumaça e enxofre. É interessante, é uma imagem bem confusa. A pessoa quando lê fica assim, que é que tá? Um cavalo com fogo da boca. Só que nós temos que lembrar que João estava a ver uma imagem do futuro, coisas que ele nunca tinha visto ainda, não existia muita coisa. Então, como é que João ia explicar um canhão? Né? Parece um animal, uma coisa longa, né? Até com rodas, com pernas, e realmente fogo sai da boca. Nós até temos imagens que alguns dos canhões realmente foram desenhados como um leão. Então parece assim, aquele animal, cabeça de leão, e aquele fogo saía da boca. Fogo, fumo, né? Enxofre. Então faz muito sentido. E é interessante que a arma que foi tão necessário para a conquista de Constantinopla é exatamente a imagem que João vê aqui. Centenas de anos antes, né? Mas Deus estava a dar essa imagem para ele para mostrar, olha, o mundo vai mudar, né? Não vai ser só espadas mais. Mas eu vou deixar isto acontecer porque a igreja tem que voltar para mim, né? Eles estavam a descair do Espírito de Deus. É curioso e até, eu diria, confortante nós podermos visualizar como Deus ele mostrou para os seus servos, os profetas, aquilo que aconteceria e depois nós podemos ver a confirmação em detalhes, é claro, de uma maneira contextualizada, de acordo com aquilo que ele podia entender, mas nós vemos claramente que ele estava se referindo exatamente a essa guerra, essa maneira, né, com que essa guerra aconteceu. E o que é interessante, ainda mais, porque ainda não acabou com essa imagem daquele fogo e isso, lê para nós 18 a 19, porque não é só a boca, mas vamos ler e depois podemos explicar. Lê para nós, 18 e 19. Um terço da humanidade foi morto pelas 3 pragas, de fogo, fumaça e enxofre, que saíam das suas bocas. O poder dos cavalos estava na boca e na cauda, pois as suas caudas eram como cobras, tinham cabeças com as quais feriam as pessoas. E outra vez, a pessoa pensa num canhão. O fogo, né, a bala, sai da boca, mas o fogo é atrás, né, a cauda. Então, é exatamente isso que João está a ver. A cauda é que causa o fogo a sair. E é tão interessante como João conseguiu ver uma coisa e escrever de uma maneira que nós até podemos ler hoje e entender. Ele está a falar disso. Facilmente, né? E, como estavas a dizer, ter aquela certeza que realmente Deus sabe o futuro. Né? Não é uma surpresa para Ele, não é nada. Deus sabe exatamente o que é que vai acontecer. Que é uma bênção para nós, porque o que é que Deus fala do futuro é aqueles que estão com Ele, vamos ver para sempre no céu. Então, se isto está certo, se esta profecia está certa, nós também podemos ter a certeza da parte boa, né? Que é a salvação, que é o céu, a vida eterna. Então, para mim, mesmo que é um assunto bem pesado, né? Que
morte, sangue, fumo, essas coisas. Mas atrás disso, para mim, ainda tem esperança. Mostra um Deus que, quando Ele fala uma coisa, nós podemos confiar que vai acontecer. Quão belo é o Apocalipse, não? Uhum. Onde nós podemos ver Deus conduzindo a história, Deus mostrando aquilo que aconteceria e mostrando que Ele está no controle e dizendo o que aconteceria no final. Yeah. Então, é maravilhoso nós termos essa compreensão. Isso traz segurança de que Deus está no controle da história, está no controle do universo e de que nós, seres humanos também, ao escolhermos estar ao lado dele, Yeah. nós podemos herdar todas as promessas que estão aqui no Apocalipse. Exatamente, exatamente. Vamos continuar lendo então vamos terminar aqui a sexta trombeta, nos versos 20 e 21. O restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. O que é triste aqui é que nós sabíamos que uma grande parte destas coisas ruins está a acontecer dentro da igreja, né? A adoração de ídolos, né? Quantas imagens não estavam em todas as igrejas, beijavam os pés, as pessoas, né? Os santos, a roubar, assassinatos, né? É durante esta história que nós até temos guerras entre papas, né? Entra dentro da igreja aquelas conquistas de poder, pessoas a serem assassinados. Tinha tanta coisa a acontecer dentro da igreja que Deus teve que dizer, não, nós temos que deixar que isto acaba, porque se eles não voltarem para mim, nem vamos ter igreja mais. Eu diria até triste quando nós lemos esses dois últimos versos aqui, porque mostra que, apesar de todos esses juízos, apesar de toda essa repreensão ao povo de Deus e tudo aquilo que aconteceria, nada mudou. As coisas continuavam ainda de maneira bastante lamentável, continuavam adorando ídolos, não se arrependeram. Eles não se arrependeram dos erros, dos assassinatos, feitiçarias, imoralidade, tudo aquilo que acontecia. Não é? Yeah. Então, realmente, é uma situação triste. Mas Deus continua tocando as suas trombetas, não é? Amém. Essa é a sexta trombeta, nós temos mais uma trombeta. Mais uma. E comparando com os selos, nós sabemos que é o fim. Né? O sétimo selo foi o fim do mundo. E nós vamos ver que o sétimo trombeta também é o fim, mas como os selos, entre o sexto e o sétimo, nós temos uma história, um evento, uma coisa que Deus, até 2 capítulos, né? Para explicar uma coisa importante que acontece mesmo lá no fim do mundo, né? Uma coisa que tem que acontecer com o povo de Deus. Exatamente. Então, é muito bom nós continuarmos compreendendo essa mensagem, sabendo que Deus está mostrando para nós tudo o que aconteceu, mostrou antecipadamente através de João, e nós podemos hoje confirmar e ter a segurança de que Deus continua ali acompanhando, direcionando a história para que tudo aquilo que Ele prometeu na Sua palavra aconteça. É verdade que a igreja não mudou, mas também é sempre importante. Como nós vimos nos últimos episódios, né? A história do Guto Grings, que ele conseguiu fazer essa mudança na vida dele, né? E todos nós podemos. A Bíblia está cheia, a história está cheia de pessoas que até puderam começar mal, mas viram a Deus, tiveram essa transformação, né? Pensam em Pedro, em Paulo, em quantas pessoas na Bíblia. E até as pessoas que estão a ouvir aqui hoje. Eu sei que provavelmente tem alguns que estão a lutar contra Deus. Se a pessoa dá o coração, não é preciso continuar no sofrimento. Não é preciso continuar nessa rota de julgamento, né? Nós podemos sair disso e ter a esperança, ter a salvação.
E eu penso que até seria bom. Vamos orar então, para todos que estão a ouvir, que nós podemos não ser como este grupo aqui, que continuou assim, fora de Cristo, mas que nós podemos voltar para Cristo então. Vamos orar. Deus, mais uma vez, obrigado por quem Tu és. Nós sabemos que Tu vieste aqui à Terra, morreste por nós para dar essa chance de mudança, transformação, que mesmo com todos os pecados que nós fizemos na nossa vida, não faz diferença qual ruim que foi, Tu nos queres salvar. Tu podes fazer essa transformação no nosso coração. Para todos que estão a lutar agora, todos que estão a ouvir este programa, Tu possas dar esse conforto e salvação dentro deles, que eles possam sair do julgamento que vai vir e que eles possam ter a salvação e o céu que Tu queres dar para todos. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Se vocês querem aprender mais sobre o Espírito Santo, nós temos esta revista aqui, o Espírito Santo, que fala completamente sobre este assunto. Se vocês querem, podem nos contactar completamente grátis e nós vamos mandar para vocês. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito, Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no estudo de hoje, estudando sobre a sexta trombeta. Nós queremos agradecer também ao pastor Steven. Foi muito bom estar aqui hoje. É uma alegria podermos estudar a palavra de Deus, compreender como Deus está no controle da história, mostrando a cada um de nós, através do Apocalipse, essa mensagem de esperança, essa mensagem que enche o nosso coração de alegria ao saber que Deus é o nosso Deus e está guiando a história. Nós queremos ter a sua presença conosco na próxima semana também, onde continuaremos estudando o Apocalipse. E até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.